Oi, gente! Hoje nós vamos entender como é que as células elas se multiplicam. Mas primeiro a gente tem que relembrar o que é que são células. As células elas são as unidades funcionais e estruturais de todos os seres vivos. Nosso corpo é inteiramente formado por células. E dentro dessas células nós temos informações muito importantes. Informações genéticas que são transmitidas no momento da divisão celular, que vocês vão entender daqui a pouco o que é isso, e são repassadas de umas células para as outras. Nós temos aqui dois exemplos de células animais e células vegetais. Células animais, vocês podem ver aqui na barrinha do slide essas bolinhas, normalmente elas têm esses formatos mais esféricos. E as células vegetais, vocês podem ver que tem uma camada bem espessa ao redor dela, que é a parede celular, que confere rigidez e proteção a essa célula. Nós ainda temos os organismos chamados de unicelulares, o nome já diz tudo, formado por uma única célula. Aqui nós temos o exemplo da bactéria. E multicelulares, nós temos o exemplo do nosso próprio organismo. Aqui nós temos a imagem do tecido cartilaginoso, várias células agrupadas para formar esses tecidos. E esses tecidos, por sua vez, vão se agrupar para formar os órgãos, os sistemas e os sistemas, tudo que existe no nosso corpo, toda a funcionalidade do nosso corpo. Olá, pessoal. Vou falar um pouco sobre células haploides e diploides. Então, o que são células haploides? As células haploides são aquelas que possuem apenas um conjunto de cromossomos. A reprodução de células haploides ocorre na meiose. É neste momento da divisão celular que as células diploides se dividem e formam as células haploides. Como exemplo de organismos haploides, podemos destacar os gametas, ou seja, os espermatozoides e os óvulos. Os gametas, eles possuem 23 cromossomos. E quando eles se unem na fecundação, são duplicados e assim apresentam 46 cromossomos. Os gametas, eles só exercem sua função quando eles encontram um gameta do sexo oposto. Um exemplo disso é o gameta, o espermatozoide, ele só exerce sua função quando ele encontra um óvulo. E aí ele completa sua carga genética, certo? Já as células diploides são células mais complexas, pois apresentam dois conjuntos complexos de cromossomos. Esse tipo de célula se reproduz a partir da mitose, ou seja, quando ocorre a duplicação das células diploides, que são as células filhas, essas novas células formam os cromossomos em pares. E cada conjunto é chamado de homólogo, pois eles apresentam forma, tamanho e genes idênticos. As células diploides estão presentes nos animais e na maioria dos seres vivos, podendo ser encontradas em células somáticas, que são células da pele, células sanguíneas ou células do tecido muscular. Aqui eu destaquei algumas curiosidades, sobre as células haploides e diploides. Se todas as células reprodutivas fossem diploides, durante a fecundação os cromossomos seriam altamente duplicados. Também existem as células poliploides, com vários conjuntos de cromossomos. Essas células estão presentes nas plantas e alguns outros animais, como répteis, insetos, certo? Mas nos seres vivos elas não são encontradas, porque se fosse encontrada, ela causaria alguma anormalidade e levaria até a morte, certo? É isso, pessoal. E aí, gente, meu nome é Natália. E dando continuidade ao assunto de divisão celular, agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a mitose. Tá, e o que é que seria a mitose? A mitose, gente, nada mais é do que um processo de divisão celular, onde uma célula vai dar origem a outras duas células idênticas a ela. Então, na mitose, uma célula diploide 2N, o que é que seria isso? Seria uma célula com 46 cromossomos. Então, uma célula diploide 2N vai se dividir e dar origem a outras duas células também diploides 2N. Esse é o processo da mitose. A mitose é um processo de divisão celular equacional, o que significa que vai manter a quantidade de cromossomos. Tá, mas como é que acontece isso? Agora a gente vai entender as fases da mitose. Vamos lá, acompanha comigo. Você concorda que para uma célula se dividir, ela precisa duplicar o que ela tem dentro dela, certo? Senão assim eu não vou ter duas células iguais.
Então, antes da célula realizar a mitose dela, ela vai passar por uma fase que a gente chama de intérfase. E na intérfase acontece justamente isso, a duplicação de tudo que a célula tem dentro dela, principalmente do material genético dela, o cromossomo. Então, na intérfase acontece o crescimento celular, porque vai estar tudo sendo duplicado dentro dela, e acontece a duplicação dos cromossomos. Aí sim a célula vai estar preparada para dividir. Sendo assim, a primeira fase da mitose a gente chama de prófase. E o que é que vai acontecer na prófase? A carioteca, que é a membrana celular que envolve o núcleo, e o núcleo vão desaparecer, vão desintegrar. Sendo assim, o material genético que vai estar lá dentro, o DNA, vai ficar exposto. Ele ficando exposto, ele vai começar a se condensar, vai ficar bem juntinho e vai dar origem aos cromossomos. Então, na prófase tem a desintegração da carioteca e do núcleo e a condensação dos cromossomos. Além disso, também vai ter a formação do fuso acromático. O que é que seria isso? São estruturas que vão se posicionar nos lados opostos das células, que vão lançar fibras para poder ligar ao cromossomo e poder puxar ele na hora da divisão das células. Então, na prófase, o fuso acromático já começa a se posicionar e a se formar nos polos opostos das células, certo? Essa é a prófase. Seguindo a prófase, a gente tem a metáfase. A metáfase é só lembrar, meio. Os cromossomos vão se posicionar, vão se alinhar no meio da célula, um abaixo do outro. E é esse o processo que a gente chama de metáfase, quando os cromossomos já estão no meio da célula, se preparando para se dividir. Seguindo a metáfase, a gente tem a anáfase, que é exatamente o momento em que os cromossomos são separados através das fibras do fuso. Então, o fuso acromático vai produzir fibras que vão se ligar aos cromossomos e puxar eles. O processo de puxamento, né, digamos assim, dos cromossomos é exatamente a anáfase, certo? E depois da anáfase, a gente tem a última fase da mitose, que é a telófase. E, gente, a telófase é só imaginar. A telófase é o contrário da prófase. Então, se na prófase a carioteca desaparece, na telófase ela vai reaparecer. Se na prófase o cromossomo se condensa, fica tudo juntinho, na telófase ele vai se descondensar, certo? Ele vai ficar, digamos, a fita do material genético, né? E o fuso acromático, como ele surge, como ele se forma na prófase, na telófase ele vai desaparecer, certo? E aí a célula vai estar preparada para dividir. Depois que os cromossomos já estão separados, a célula está preparada para dividir. Então aí vai acontecer um processo que a gente chama de citocinese. A citocinese é a separação das células, tá certo? Aqui embaixo eu coloquei um macetezinho muito conhecido já por vocês, que é prometa a Ana telefonar. E se você prestar atenção, cada sílaba dessa frase remete a uma fase da mitose. Então é bem mais fácil para decorar, tá certo? Aqui eu trouxe só um resuminho para vocês anotarem no caderno ou tirar um print das fases da mitose, certo? Não esqueçam, antes da mitose a gente tem a intérfase, que é onde a célula vai duplicar o material genético dela, e depois da mitose a gente vai ter a citocinese, que é quando as células se separam, tá bom? Olá pessoal, hoje eu trouxe para vocês um pouquinho do processo da meiose. É um processo longo, mas eu vou tentar resumir o máximo que eu posso para vocês poderem compreender. Eu trouxe a imagem já para que vocês possam acompanhar, certo? Então, a meiose 1 era um processo que ela vai ocorrer nas células reprodutivas, as células gaméticas. Ela é dividida na meiose 1 e 2. Então, na meiose 1, eu vou começar a explicar as fases, certo? Nós temos a intérfase, que é onde os cromossomos ainda são finos e compridos, e é onde vai ocorrer a duplicação do DNA e dos cromossomos, e assim formando as cromátides. Após isso, nós vamos para a metáfase 1, que é onde a membrana celular ela vai desaparecer e os pares de cromossomos homólogos eles vão passar a se organizar no plano equatorial da célula. Após isso, os centrômeros
dos cromossomos homólogos, eles vão se ligar a fibras que emergem dos seus tríolos opostos. E assim, cada componente de par ele será puxado para direções opostas. Depois nós temos a anáfase 1, que é onde não ocorre a divisão dos centrômeros, mas cada componente de par de homólogos ele vai migrar em direção a um dos polos da célula. Após isso acontecer, nós vamos para o processo da telófase, que é onde os cromossomos eles vão se desespiralizar, a carioteca e o nucleolo eles vão se reorganizar e é onde vai ocorrer o que nós chamamos de citocinese, que é a divisão do citoplasma. E assim vai surgir novas células haploides. Em seguida, nós vamos para a meiose 2, que é extremamente semelhante ao que ocorre na mitose, a formação de células haploides a partir de outras células haploides. Então, cada cromátide, elas já vão passar a poder ser chamada de cromossomo irmão. Após isso, nós vamos para a prófase 2, que é onde vai ocorrer a condensação dos cromossomos e a duplicação dos centríolos, e o nucleolo e a carioteca eles vão voltar a desaparecer. Após isso, nós vamos para a metáfase 2, que é onde os centríolos eles estão prontos para serem duplicados e os cromossomos eles vão se organizar na região equatorial. E assim vamos para o processo da anáfase 2. O que vai acontecer na anáfase 2? As cromátides irmãs elas vão se separar, vão se migrar cada uma para polos das células e vão ser puxadas pelas as fibras de fuso. E assim chegamos na fase da telófase 2, que é onde as fibras de fuso elas vão desaparecer e os cromossomos já vão se encontrar nos polos da célula. A carioteca ela vai surgir novamente e o nucleolo vai se reorganizar. E assim vai ocorrer novamente a citocinese. Só que dessa vez vai acontecer o surgimento de 4 células filhas haploides.